Oi, eu sou a Luísa e esse é o podcast O Céu Me Contou. Se você já ouviu a primeira temporada, sabe que aqui a gente fala sobre o céu, os planetas, as casas do mapa astral, de um jeito poético, de um jeito mais leve. Nessa segunda temporada a ideia é diferente. Eu vou contar histórias de pessoas reais que passaram por leituras comigo nos últimos anos, trazendo algumas experiências, desafios, conquistas, medos e descobertas. O objetivo é mostrar como a astrologia pode nos ajudar a compreender os nossos ciclos, lidar com momentos difíceis, perceber as oportunidades e, acima de tudo, a gente a se conhecer melhor. Então, prepare-se para ouvir o céu, refletir sobre a sua vida e se conectar com histórias que podem parecer suas. Capítulo 8. Quando o ano termina, mas você continua. Oi, oi! Chegamos para o último episódio da segunda temporada do podcast O Céu Me Contou. Hoje um episódio muito especial que não marca uma despedida só da segunda temporada, mas marca também quase uma despedida do ano de 2025 e marca um novo início, tanto para novas temporadas que vem por aí e também para 2026. Que já tá batendo na porta. E para falar, de quando o ano termina, mas a gente precisa continuar, eu vou contar aqui a história da Fernanda. A Fê, ela me procurou no final de novembro e ela me trouxe uma situação assim, de que ela tava muito cansada de todo mundo falar: o ano já acabou, o ano tá acabando. Porque dentro dela parecia que nada tinha terminado ainda. Ela não estava vivendo nenhum momento de grande crise, mas ela também não estava com tudo resolvido. Ela estava ali em processo. Enquanto todo mundo estava falando de fechamento, de meta, de retrospectiva, ela sentia que ela ainda estava digerindo coisas que tinham acontecido meses atrás. Conversas que não tinham se encerrado, decisões que acabaram não se consolidando, emoções que ela não conseguiu nomear. E aí, ela me falou o seguinte, assim, ela falou: parece que o mundo virou a página e eu tô na mesma, sabe? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. E foi por isso que eu quis trazer esse episódio. Porque existe um descompasso entre o tempo do calendário e o tempo interno. E eu sei que esse momento, ele gera algumas crises. Algumas pessoas contam ansiosas os dias para que chegue 31 de dezembro, para que dê aquela sensação de que as coisas vão recomeçar. Ainda que tudo vai continuar normal no dia 1º de janeiro, mas é uma sensação quase ritualística de que tudo vai zerar e começar de novo. Mas tem gente que chega em dezembro e isso traz um certo sofrimento, porque o ano termina, mas os processos emocionais não têm um aviso ali de que 31 de dezembro tá chegando, então fique esperto. Então tem gente que chega em dezembro tentando entender um término, tentando se reorganizar profissionalmente, cansada de tentar, ainda sem saber o que quer. E isso não é falha, isso é a vida acontecendo em tempo real. E a Fê, ela não precisava de metas novas, ela só precisava de uma permissão para continuar. Ela achava que isso significava que ela tinha falhado. Ela falou pra mim assim: ô Lu, eu tenho pânico daquela frase "quem fez, fez", porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer, sabe? E ela tinha essa sensação de que ela falhou e ela não encerrou o ano direito, né? Mas o que estava acontecendo com ela era outra coisa. Ela ainda estava vivendo consequências do ano inteiro. E existe uma pressão muito grande, que às vezes é a gente mesmo que se coloca, para que tudo seja resolvido até o fim do ano. Como se a gente tivesse que fechar todas as nossas caixinhas internas, porque o calendário vai mudar. Mas continuar processando alguma coisa não significa que você errou. Significa que você está processando algo que teve muito impacto. E que nem tudo vai se resolver rápido. Algumas coisas vão pedir mais tempo porque mexeram mais fundo, porque aconteceram muito perto do final do ano. E ela não precisava forçar um encerramento. Ela precisava reconhecer que ainda estava em movimento. E é isso que eu quero propor aqui nesse episódio, né? Que a gente entenda que isso realmente vai acontecer muitas vezes. E aí eu vou propor um exercício que eu propus pra Fê e que eu acho que vai funcionar aqui pro nosso episódio também.
sem escrever meta, sem planejar nada. A gente só vai fechar os olhos e a gente vai responder mentalmente, tá? Sem intenção de resolver nada, a gente só vai nomear aqui. O que em mim ainda tá sendo entendido de 2025? Alguma coisa que aconteceu e eu ainda tô assim... Como que eu cheguei até aqui? O que eu tentei apressar, mas eu não consegui? Eu queria fazer no meu tempo. Eu falei, esse ano vai, e não foi. E o que eu carrego porque ainda não fez sentido largar? Às vezes eu até penso assim, nossa, eu ainda tô nesse mesmo assunto, eu ainda tô vivendo essa mesma coisa, eu vou para mais um ano nesse mesmo lugar, nesse mesmo tema, mas ainda não aconteceu aquele momento de virada. E eu tive a oportunidade de fazer esse exercício em uma conversa, né, frente a frente com ela. E eu lembro que ela ficou em silêncio, assim, um pouquinho. E não porque tivesse chegado uma resposta, assim, sabe? Transcendeu e agora resolvi tudo. Mas era a primeira vez em muito tempo que ela entendeu que ela não ia conseguir fechar todos os ciclos e que ela não ia precisar fechar nenhum ciclo à toa e à força. A gente aprendeu que tudo precisa terminar bem, que todo ano fecha com aprendizado, que toda fase deixa uma frase bonita de conclusão, sabe? Assim, nossa, quando eu vou contar que eu passei por isso esse ano, eu vou trazer esse aprendizado. Só que nem sempre é assim. Tem coisa que vai continuar aberta, tem pergunta que ainda não sabe nem o próprio nome, tem partes da gente que vão seguir em movimento. E talvez o desconforto que a gente sinta em alguns momentos nesse final de ano não seja por falta de clareza, mas seja porque a gente está tentando se despedir de alguma coisa que ainda está acontecendo do lado de dentro. E a Fê, ela percebeu que não precisava decidir nada agora, que não precisava definir o próximo passo, que não precisava transformar o grande cansaço do ano dela em uma lição. Ela só precisava reconhecer, eu ainda tô aqui. E isso muda tudo. Porque quando a gente para de forçar sentido, o corpo relaxa, a mente desacelera. O silêncio vira espaço, a gente já falou disso em outros episódios. E às vezes a vida ela não vai pedir um fechamento. Ela vai pedir continuidade, ela vai pedir presença. E esse talvez seja o convite desse momento para você. Não terminar, não resolver, não concluir, mas seguir. Só que um pouco mais inteira, um pouco mais inteiro do que antes. O ano termina, mas você não precisa terminar junto com ele. Se você sente que ainda está no meio do caminho, isso não significa atraso. Significa que a sua vida ela não cabe em um cronograma de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Você pode atravessar o fim do ano em processo, sem resposta, sem conclusão. Seguir vivendo também é uma forma de continuar. E muitas das vezes é a mais honesta. E esse foi o nosso último episódio da temporada. E talvez o mais importante não seja o que foi dito até aqui, mas o que você sentiu em silêncio enquanto escutava. Ao longo desses episódios dessa temporada, a gente falou sobre confusão, sobre ansiedade, sobre esperar, sobre perder o chão, sobre ser surpreendido pela vida e sobre continuar mesmo quando o ano acabar. E se tem algo que eu aprendi esse ano, ouvindo tantas histórias, contando essas histórias aqui, é que a gente muda muito mais do que a gente percebe. Nem sempre a gente muda para melhor de imediato. Às vezes a mudança é que a gente fica mais honesta, mais sensível, mais cansada, e isso também é mudança. E você não precisa sair dessa temporada com respostas. Talvez seja o momento de sair com mais escuta. E se esse podcast te acompanhou em algum momento difícil, silencioso, ele já cumpriu o propósito dele. Ninguém atravessa nada sozinho. E eu queria agradecer muito por você que escuta, por ter dividido esse espaço comigo.
A gente se encontra de novo. Me sigam no Instagram, @luarduino. Venham pro grupo do WhatsApp, Cantinho Astral. E até lá, se cuidem. Do meu coração pro coração de vocês. Meu muito, muito, muito obrigada.